Olá, galerinha, tudo bem? Professor Kildre Canuto aqui para trabalhar com vocês, conversar um pouco com vocês sobre um tema importantíssimo da bioquímica, que são os aminoácidos. Mas a gente vai fazer aqui de uma forma diferente. Vamos trabalhar aminoácidos não de forma decorativa, de tentar decorar as estruturas dos aminoácidos sem saber como utilizá-las sob o ponto de vista metabólico, sob o ponto de vista da fisiologia, na digestão e absorção desses aminoácidos. Então, te convido para assistir aqui comigo e desfrutar desse momento ímpar que é estudar a bioquímica. Vem comigo que eu vou te mostrar uma maneira diferente de estudar esta ciência tão maravilhosa, de maneira a te ajudar na tua vida profissional, beleza? Vem aqui comigo então, e o tema será como aprender bioquímica fazendo interconexões. Então, nada melhor do que a gente começar essa nossa conversa falando de aminoácidos. Então, os aminoácidos, como vocês sabem, eles são unidades monoméricas que vão formar um polímero chamado de proteínas. Então, eu só posso entender bem as funções das proteínas, a estrutura e os níveis estruturais das proteínas, se eu entender bem a estrutura dos aminoácidos. Então, para eu entender bem os aminoácidos, eu preciso saber que esqueleto carbônico, que estrutura básica é formada desse aminoácido. Tá bom? Então vem aqui comigo para que a gente possa, então, interconectar. Mas para interconectar, esse primeiro ponto é importantíssimo, tá? Então, como é que eu faço para entender um aminoácido, saber o que é um aminoácido, se eu tenho pouca base química ou pouca base bioquímica? Primeiro, o aminoácido ele é formado de um carbono na sua estrutura central, tendo ao seu redor um grupamento amino, ou amina, um grupamento ácido, representado aqui em vermelho, o hidrogênio, representado em coloração preta aqui, e o grupo R, ou cadeia lateral. Então, para que eu reconheça o aminoácido, sempre tem que ter essa tríade, grupo ácido, grupo amino, hidrogênio, e o que vai diferenciar um aminoácido do outro é esse grupo R, também chamado de cadeia lateral. Se bem que cadeia lateral é uma nomenclatura menos utilizada atualmente, tá? Então, vejamos, o grupamento amino normalmente vem com uma cargazinha positiva. Isso tem um porquê, tá? Quando você começa a destrinchar bem o estudo dos aminoácidos, essa carga positiva do grupamento amino é importante para fazer ligações intermoleculares, para fazer interrelações com outras moléculas, assim como o grupamento carboxila, que apresenta essa carga negativa aqui, beleza? Então, vem aqui comigo para a gente lembrar de que esses aminoácidos eles são classificados de várias formas. A primeira forma que eu te trago aqui é a diferenciação de aminoácidos essenciais e não essenciais. Então, o que são aminoácidos essenciais que você aprende mesmo de forma conceitual desde o ensino médio? Aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo não é capaz de produzir e eu preciso adquirir através da dieta, de fontes exógenas. Então, nós temos aqui 9 aminoácidos essenciais. Aqueles que não estão enquadrados nos aminoácidos essenciais são chamados de aminoácidos não essenciais. E nós temos, então, 11 aminoácidos não essenciais. Em meio termo, nós temos os chamados condicionalmente essenciais. O nome já diz tudo. Sob determinadas condições, alguns desses aminoácidos, eles vão ser essenciais devido à demanda que o nosso organismo acaba precisando. Por exemplo, quando você pega aqui a glutamina. Por que a glutamina é um aminoácido condicionalmente essencial? Por quê? Por exemplo, se um paciente tem um politraumatismo, ou então ele acaba fazendo um processo cirúrgico, tirando partes do intestino, e acaba precisando de um nutriente para nutrir mais o seu enterócito. Nós precisamos dar um aporte maior de glutamina. Aquela glutamina que o próprio organismo per si produz não é mais suficiente para suprir todas as necessidades, principalmente do enterócito. Costumo dizer assim, se o enterócito pudesse falar, ele sempre pediria a glutamina como fonte nutritiva de produção de energia
mais ainda do que uma glicose, do que uma frutose, do que um carboidrato de uma maneira geral. Tá? Então, primeiro, nessa visão geral que a gente está dando aqui dos aminoácidos, entenda que existe essa diferenciação de aminoácidos essenciais, não essenciais, que o organismo é capaz de sintetizar, e os condicionalmente essenciais. Belezinha? Vamos para frente, então. Começamos pelos aminoácidos de cadeia ramificada. O que é um aminoácido de cadeia ramificada? Então, para isso, tu tem que recorrer aos conceitos que vêm da química. Ou seja, os conceitos da química eles são de suma importância para que tu entenda essa estrutura geral desse aminoácido. Olha aqui comigo, a valina. Por que a valina é um aminoácido? Por que eu olho para a valina e reconheço que é um aminoácido? Olha o que eu disse no início. Tem um carbono no centro, tem um grupamento amino, tem um grupamento ácido. Que o nome é aminoácido, exatamente. Porque tem um grupamento, obrigatoriamente um grupamento amino e um grupamento ácido. Além do átomozinho de hidrogênio. O que é que vai fechar essa estrutura? O grupo R, ou também chamado de cadeia lateral. Veja que a valina, assim como a isoleucina e a leucina, a sua cadeia lateral, que está representada aqui pela coloraçãozinha branca, são estruturas que têm ramificações. Então, você aprende na química que existem estruturas lineares, normais, retas, e aquelas estruturas que são como árvores, que têm ramos. Então, esses três aminoácidos são chamados de aminoácidos de cadeia ramificada, que popularmente ou comercialmente são chamados de quê? BCAA, que nada mais é do que a sigla em inglês, Amino Acid Chain Branch, ou seja, aminoácidos de cadeia ramificada, tá? Então, esses aminoácidos de cadeia ramificada, eles são bem falados na área de exercício físico, mas a gente já sabe hoje que esse aminoácido de cadeia ramificada ele tem uma importância muito menor sob o ponto de vista de pensar em hipertrofia muscular de forma isolada do que quando você pega a proteína de uma maneira holística. Se a tua proteína, por exemplo, o whey protein, ela já é bastante rica em aminoácidos de cadeia, bastante rica em aminoácidos essenciais, terão também os aminoácidos de cadeia ramificada, porque todos os BCAAs são essenciais, ou seja, eu preciso adquirir através da dieta. Então, tanto a valina, as ramificações, isoleucina como a leucina são aminoácidos de cadeia ramificada e são importantes na nossa dieta, não só para a musculatura esquelética, mas para o fígado também. Mas por que para o fígado? Vamos relembrar um conceitozinho importante. Se você aqui é nutricionista ou é um profissional da área de saúde que já está no nível mais avançado, já terminou o curso ou está perto de terminar o curso, na dietoterapia a gente estuda as hepatopatias, e uma das hepatopatias bastante interessante é a encefalopatia hepática, que é quando, por exemplo, um paciente tem uma cirrose, e ele acaba, devido à gravidade da cirrose, acaba evoluindo para uma doença ainda mais grave, que é a encefalopatia hepática. Ou seja, há uma conexão, encefalopatia, cérebro com o fígado. E aí, nesse momento, você se depara com um paciente que pode estar tanto com sintomas leves, como com sintomas de convulsão, fraqueza muscular, e mesmo quando num grau mais avançado, quando a gente estuda na dietoterapia, até mesmo o coma. E aí a gente sabe que neste momento esse paciente necessitará mais de um aporte de aminoácidos de cadeia ramificada do que os de cadeia aromática, que a gente vai também conversar aqui com vocês. Por quê? Porque se o encéfalo, se o sistema nervoso central já está comprometido, se você aumentar o aporte de aminoácidos de cadeia aromática, esses aminoácidos de cadeia aromática são precursores de neurotransmissores. E aí acaba, sobre uma determinada condição, havendo uma maior produção de uma substância tóxica para o nosso organismo, que é a amônia. E essa amônia tóxica acaba
desfavorecendo uma boa evolução do paciente. Então, quando você pega um paciente que está nessa condição, você vai diminuir a carga de aminoácidos de cadeia aromática e aumentar a carga de aminoácidos de cadeia ramificada, tá? Então, isso, né, aqui está como não, tá, pessoal? São muito importantes no manejo nutricional na encefalopatia hepática. Acabei colocando aqui, não promove hipertrofia muscular, mas eles são muito importantes no manejo nutricional na encefalopatia hepática, principalmente no papel dos astrócitos, não assim de forma tão contundente nos neurônios, mas principalmente nesse grupo particular chamado de astrócitos, tá? Você que está assistindo aqui a aula, esse não aí está errado, são importantes. Então, trabalhar BCA não é só pensar em hipertrofia muscular, pensar que hoje, erroneamente, as pessoas suplementam para uma hipertrofia muscular, quando a gente sabe que o que vale é o cômputo geral, principalmente durante o dia. Uma síntese proteica, né, ela depende de todos os aminoácidos, tanto os essenciais como os não essenciais. Então, é um grande erro pensar em BCA, depois de tantos e tantos estudos, pensar em BCA como hipertrofia muscular, tá? Mas isso é um momento para a gente trabalhar de forma pormenorizada, tá? Bom, uma outra coisa que eu trouxe aqui para a gente conversar é sobre os aminoácidos de cadeia aromática. Os aminoácidos de cadeia aromática, diferentemente do cadeia ramificada, que tem essa estrutura como ramos, os de cadeia aromática, eles apresentam o anel benzeno, né? O anel aromático. Então, aqui nós temos os 3 aminoácidos de cadeia aromática importantes para o nosso metabolismo, que é a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. Notem, né, que eles são aminoácidos porque, voltando, tem um carbono no centro, tem um grupamento amino, tem um grupamento ácido, tem um hidrogênio, e o que vai diferenciar um aminoácido do outro é a cadeia lateral. As cadeias laterais, por exemplo, da fenilalanina é muito parecida com a da tirosina. É um pouco mais diferenciada da estrutura do triptofano. Mas o que é que eles têm em comum, gente? O grupamento aromático, né? O C6H6. Então, essa estrutura que pode ser representada por 3 duplas ligações alternadas ou por aquela bolinha ao centro, mostrando a ressonância dos elétrons, mostra que a gente conhece os aminoácidos de cadeia aromática, tá? Então, vem aqui comigo para a gente entender mais sobre, um pouquinho a mais sobre os aminoácidos de cadeia aromática. Bom, os aminoácidos de cadeia aromática, por exemplo, a partir da fenilalanina eu consigo produzir a tirosina. A fenilalanina é um aminoácido essencial e eu produzo a tirosina, que é um aminoácido não essencial. Para isso eu preciso ter uma enzima chamada de fenilalanina hidroxilase para fazer essa transformação aqui de fenilalanina para tirosina. Isso de maneira fisiológica. Só que tem algumas pessoas que não produzem por um erro mutacional através, na verdade, de uma herança autossômica recessiva, mais precisamente no carbono 12, o pai e a mãe doam genes, né, vamos chamar azinho, para lembrar dessa parte genética, e aí o indivíduo desenvolve uma fenilcetonúria. Para o indivíduo que tem uma fenilcetonúria, né, que é diagnosticada pelo teste do pezinho, lá quando a gente estuda, né, na parte de pediatria, a gente sabe que a fenilcetonúria é chamada de erro inato do metabolismo. Por quê? Porque falta uma enzima aqui para transformar a fenilalanina em tirosina. Qual seria o decurso normal da fenilalanina? Seria com a enzima produzir tirosina, a tirosina, por sua vez, formar a L-dopa formar a L-dopamina, e formar a epinefrina. E da epinefrina também você consegue fazer então a produção da norepinefrina. Isso nós chamamos de formação de catecolaminas. Mas o que é catecolaminas? Me explica isso aí, que ele está falando de fenilcetonúria e agora a gente está falando de catecolaminas. Para que você entenda o que é uma catecolaminas, deixa eu te explicar uma coisa antes. Tá? Vou até colocar a tela só em mim para você entender melhor e olhar no fundo aqui dos meus olhos. Bom, o paciente que tem fenilalanina,
fenilcetonura, melhor dizendo, ele tem um excesso de fenilalanina. E qual o problema da pessoa ter um excesso de fenilalanina? É porque o excesso de fenilalanina leva à formação de ácido fenilpirúvico, tá? Que é um falso neurotransmissor e também uma substância capaz de aumentar a produção de amônia, aumentar a produção de substâncias cetônicas, o que acaba, né, prejudicando a função cerebral. Beleza, mas o que é que isso tem a ver, então, com a formação dessas moléculas chamadas de catecolaminas? Vem aqui comigo, então, para que você possa entender melhor ainda. A tirosina, em condições normais, se você não tem fenilcetonúria, não nasce, já que é uma doença rara, em média de 1 para cada 10, 12 mil nascimentos, você tem uma produção normal de tirosina. E a tirosina, então, forma essas moléculas que, num grupo, né, fisiologicamente falando, é chamado de catecolaminas. Por que catecolaminas? Sob o ponto de vista estrutural, eu te explico. Ó. Catecolaminas são moléculas que têm na sua estrutura o quê? Ligados diretamente ao anel benzeno, duas hidroxilas. Então, essas duas hidroxilas identificam um grupo, quimicamente falando, chamado de catecol. Então, por isso que elas são chamadas de catecolaminas. Então, quem seriam as catecolaminas? Nós teríamos a L-dopa, a dopamina, a epinefrina, né, também popularmente conhecida como adrenalina, e a norepinefrina. Então, esse grupo de moléculas que a gente estuda de maneira mais detalhada lá na fisiologia, estuda na farmacologia, né, na interação, nessas interconexões clínicas, tu precisa saber de onde é que vem. Então, de onde é que vem as catecolaminas? Da fenilalanina, que produz tirosina e forma essas moléculas. Não esquecer que a tirosina também é um aminoácido importante porque ela vai formar os hormônios da tireoide. Então, os hormônios da tireoide, T3 e T4, tão importante para manutenção da taxa metabólica basal, do nosso metabolismo basal, ou seja, a quantidade mínima de energia para te manter vivo, é derivada da tirosina. É a partir da tirosina que eu também produzo a pigmentação, né? O pigmento melanina. Então, quando você entende a parte bioquímica, você consegue transferir esses conceitos para a parte, né, da interconexão clínica. Você pode dizer que faz um link de novo com a fenilcetonúria. Beleza. O que é um dos sintomas do paciente que tem fenilcetonúria? Como ele não produz quantidades suficientes de tirosina, ele acaba tendo uma pigmentação como se fosse um albino, uma pele mais esbranquiçada. Então, além, né, de ter fraqueza muscular, né, uma debilidade na produção de proteínas, ou seja, na síntese proteica, ele ainda tem uma maior probabilidade de ter cabelos brancos, pele branca, né, por conta da não produção de melanina através da tirosina. Tranquilo? Vejam que trabalhar a bioquímica de forma interconectiva fica mais fácil de você entender. A tirosina também é responsável, né, pela a produção dessas catecolaminas. Então, se você tem uma menor quantidade de catecolaminas, você vai ter problemas na produção dessas catecolaminas, que são, além de ter ações hormonais, tem também ações neurotransmissoras. Beleza? Então, passando agora, quero que vocês entendam, tá, que uma outra maneira da gente fazer conexões desses aminoácidos é entendendo que esse triptofano aqui, que é o terceiro aminoácido da cadeia aromática, ele é o precursor da serotonina. Então, através das suas reações metabólicas, o triptofano forma o 5-hidroxitriptofano e este, por sua vez, forma a serotonina, aquele chamado hormônio do bem-estar, neurotransmissor do bem-estar. Então, a serotonina daria horas e horas de conversa aqui com a gente, porque a gente sabe, por exemplo, que a serotonina, ao contrário do que muita gente pensa, que a produção da serotonina é em maior concentração no sistema nervoso central, no cérebro, por exemplo. Não, 70% a 80% dessa serotonina, gente, é produzida no intestino.
Não à toa que a gente faz essa conexão, né? Intestino-cérebro, que está até aqui na nossa logo, ó, intestino-cérebro, é de extrema importância, porque se você tem um menor funcionamento do intestino, provavelmente você também terá, né, alguma disfunção do seu ponto de vista até mesmo cognitivo, ou mesmo do seu ponto de vista da ansiedade e depressão. Quando um intestino mal funcionante, significa que você vai produzir menos serotonina, né? E aí você pode fazer uma conexão com pacientes que são constipados. Pacientes que são constipados, muitas vezes, por ter até mesmo um grau de obesidade, produzem menos serotonina. E aí acabam, né, absorvendo menos até outros nutrientes, desenvolvendo uma disbiose intestinal, que seria outra aula com horas e horas para a gente falar de microbiota, microbioma, disbiose intestinal, esse desequilíbrio das bactérias do bem com as bactérias do mal. Tá? Então, vejam que se eu não tiver uma boa quantidade de triptofano, eu produzo menos serotonina. Há uma maior probabilidade de eu desenvolver uma ansiedade, uma depressão, porque essa serotonina, ela precisa estar em quantidades adequadas quando você faz a sinapse entre um neurônio e outro. Então, lembre-se que essa sinapse, se a serotonina ficar pouco tempo naquela fenda sináptica, tu não esquece. O pouco tempo que ela fica lá, você pode desenvolver uma depressão, né? Ou seja, ela não ficou aquele quantitativo, né, suficiente para gerar várias sinapses no teu organismo, né? No teu sistema nervoso central e periférico, principalmente aqui sob o ponto de vista do sistema nervoso central, tá? E aí, se ela for voltar rapidamente para o neurônio pré-sináptico, né, menos concentração ela tem, ela vai ter na fenda sináptica. E de forma contrária, se ficar muito tempo ali naquela fenda sináptica, você tem o contrário da depressão, que é a mania, que é a excitação, e aí é por isso que alguns pacientes desenvolvem a chamada o transtorno bipolar, né? Ora você está com a concentração de neurotransmissor lá em cima, excitado, ora você está com a quantidade desse neurotransmissor lá embaixo, ou seja, você está depressivo. Então, o desequilíbrio é estudado na farmacologia, né? Através de várias drogas, uma delas nos inibidores da recaptação de serotonina. Aí você tem aí a sertralina, a fluoxetina, a paroxetina, né, oxalato, estalopram e assim por diante. Tá? Então, gente, era isso que eu queria conversar aqui com vocês hoje, para que vocês entendessem um pouquinho desses aminoácidos sob o ponto de vista estrutural e de correlações clínicas, para vocês entenderem que a bioquímica é isso. É você entender o metabolismo como um todo, né, pormenorizando, começando da parte estrutural para entender o macro. Né? Você entende o micro para entender o macro. Isso é que faz você ser um profissional diferenciado. Seja você um nutricionista, um farmacêutico, um enfermeiro, um médico, que esteja aqui nos assistindo. Tá? Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like aqui no nosso vídeo. Vai estar na descrição do nosso vídeo aqui cursos que a gente trabalha, chamado da química à bioquímica. Então a gente trabalha de forma segmentada. Primeiro a gente dá toda a base química para depois passar para a bioquímica, para fazer as interconexões. Então, aquilo que outrora a gente trabalhava só de forma presencial, estou trazendo aqui para ti, né? Tanto aqui no nosso canal no YouTube, como também no nosso curso online. Dá uma clicada, olha o programa que nós temos à disposição para vocês da parte química, onde nessa parte química eu começo lá do átomo, conceituando o que é próton, elétron, neutro. Ou seja, se você não tem base, não tem problema. Você vai começar lá do cerne da questão, lá do zero mesmo, para que você passeie
tanto nos conceitos do que é um cátion, do que é um ânion, quais são os conceitos importantes da tabela periódica que tu precisa saber para entender a bioquímica, por que tu precisa saber, por exemplo, a diferenciação de ligações iônicas para ligações covalentes, o que é uma força intermolecular, qual a importância, por exemplo, das pontes ou ligações de hidrogênio, diferenciando das dipolo-dipolo, das forças de London. Por que essas ligações são tão diferentes e por que, por exemplo, uma albumina ela é capaz de se deslizar, né, essa proteína se deslizar com mais facilidade pelo sangue, tá? Em detrimento a outras moléculas ou a outras proteínas. Isso é explicado sob o ponto de vista estrutural dessa albumina. Os aminoácidos hidrofílicos eles ficam na parte mais externalizada. Os aminoácidos hidrofóbicos ficam escondidinhos. Então, se que é hidrofílico, tem contato com a água, olha aí, consegue se deslizar, então ela consegue se movimentar com mais facilidade. Essa albumina, eu posso pegar essa albumina e fazer conexões com a parte de exames bioquímicos, entender qual a diferença de uma pré-albumina do que de uma albumina, por que determinadas patologias eu faço a mensuração de pré-albumina e não de albumina. Então, são coisas que para um profissional diferenciado ele precisa entender o cerne, aquela parte bem básica mesmo para você entender o que é o funcionamento total. E aí depois de passear por tudo isso dessa parte da química geral, eu te levo para a química orgânica, lá para o início da química orgânica, das características do carbono, como é que se formam as cadeias carbônicas, que é uma cadeia simples, que é uma cadeia normal, ramificada, cíclica, aromática. Depois eu vou te fazer diferenciar quais são as funções orgânicas importantes, o que é um aldeído, o que é uma cetona, o que é um ácido carboxílico, o que é uma amida, o que é uma amida, quais os principais exemplos, aonde eu vou aplicar isso na bioquímica, e depois de te dar todo esse alicerce alicerce na química, tanto sob o ponto de vista da química geral, né, da atomística, das ligações, da parte de oxirredução, eu te levo para a química orgânica, para depois te levar para a bioquímica. Ou seja, é toda uma ordem cronológica muito bem pensada para que quando você chegue na bioquímica, você veja isso que eu trouxe aqui para vocês. Eu já entro na estrutura do aminoácido te mostrando as funções químicas que tem nele e te levo a entender as correlações clínicas, te dando exemplos de patologia. Claro, nesse momento eu estou te trazendo uma pequena amostra do que a gente trabalha em várias e várias aulas no nosso curso online, tá bom? Se tiverem gostado, dá um cliquezinho aqui, dá um joinha, se inscreve aqui no nosso canal, dá uma clicada no link dos cursos de Química e de Bioquímica. Vejam lá o quanto vocês podem aprender de uma maneira assertiva, de uma maneira interligada, de uma maneira que vai fazer diferença na tua prática clínica, de uma maneira diferenciada. Eu vou fazer você aprender química e bioquímica como nunca você viu, tá bom? Um grande beijo, um abraço para o professor Kildare e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!